irmãos, a paz do Senhor Jesus. Lá em Êxodo, capítulo 24, no versículo 18, a palavra do Senhor fala assim: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Alguns números na Bíblia possuem um significado, um simbolismo muito especial. O número 40 é um deles. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós vemos esse número. 40 fala de um tempo de provação, 40 fala de um momento de purificação, de intimidade, de santificação. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Isso está lá escrito em Gênesis. Depois Noé e a sua família começaram uma vida nova. Moisés, como nós lemos agora no texto, esteve jejuando durante 40 dias no Monte Horebe, antes de receber as tábuas da lei. Os espias, quando entraram em Canaã, durante 40 dias, eles ficaram na terra de Canaã, correndo até um certo risco de serem descobertos e mortos. E o parecer ruim da maioria dos espias fez com que a peregrinação durasse 40 anos. O gigante Golias, quando afrontou Israel, uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel, foi durante 40 dias, até que Davi se prontificou a lutar contra o gigante. O profeta Elias, em uma caminhada até o Monte Horebe, foram 40 dias de caminhada, até que no Monte Horebe Elias teve um encontro com Deus. Jonas, o profeta que foi engolido pelo peixe, durante 40 dias ele profetizou em Nínive que a cidade seria destruída. O povo se arrependeu e aquela sentença foi cancelada. O Senhor Jesus jejuou durante 40 dias no deserto e depois, só depois, iniciou o seu ministério. O número 40, ele está presente ao longo de toda a palavra, irmãos. 40 simboliza um tempo de isolamento, de santificação, um tempo de provação e de crise. Normalmente esse número está atrelado à conclusão de alguma tarefa ou de alguma coisa que Deus esteja fazendo, ou simplesmente pelo fim de uma situação de adversidade. E é interessante porque hoje a gente vive uma sociedade onde tudo é para ontem, né? Tudo é instantâneo. Você liga, chega, você pede, logo recebe. A gente compra algo na internet, já quer que chegue no mesmo dia, paga para poder, até um pouco a mais para poder chegar no outro dia, no dia seguinte. A gente manda mensagem, a gente quer a resposta logo, se a pessoa visualizou, a gente quer que responda rápido, tudo é rápido. Porém, Deus, ele não se enquadra nessa mentalidade de imediatismo que há. Deus não. Deus, ele tem um tempo dele. Nós podemos ver essa questão de tudo ser imediato, tudo ser para ontem, em todas as áreas da rotina humana, nos relacionamentos inclusive, né? Nós vemos isso. Porém, o relacionamento com Deus é diferente. E às vezes a gente quer levar esse para ontem com Deus, e isso não funciona. Não funciona. Esperar 40 minutos no mundo de hoje pode parecer uma eternidade. O que dizer 40 dias? É um teste de perseverança, né? Que dificuldade esperar 40 dias. Deus, ele cumpre a sua vontade. Ele tem o tempo dele. Esses dias estava na igreja e tem dia que a angústia vem e toma conta do nosso coração. Toma mesmo, a gente fala misericórdia. E a gente começa a afundar, né? Pedro andando sobre as águas começa a afundar. E a gente clama ao Senhor, o Senhor vem e nos socorre. E o Senhor falou comigo. Mas falou mesmo, sabe? De chamar pelo nome, de falar, você, meu servo. E ele começou dizendo uma coisa, usando o irmão. Ele começou dizendo assim: não é no seu tempo, é no meu tempo. E ele falou muitas outras coisas, mas aquilo ali, isso que ele disse, foi o que ficou mais gravado no meu coração. Não é no seu tempo, é no meu tempo. E ali eu entendi que realmente, por causa disso, que ainda não recebi a bênção que eu tanto almejo. E para confirmar, no dia seguinte, meu filho foi orar aqui dentro do closet, e ele pediu uma palavra ao Senhor. Aí quando ele abriu a palavra, ele falou: papai, aqui ó, a palavra que o Senhor me deu. Aí eu olhei e estava assim, Eclesiastes 3. Eu até gravei um vídeo no dia falando sobre isso. Há um tempo para todos os projetos de Deus debaixo dos céus. Há um tempo para todas as coisas. Praticamente a confirmação do que foi dito no dia anterior. Existe um tempo. O bolo está no forno, como eu sempre digo. Eu vejo muito aquele programa MasterChef. E normalmente, quem vê sabe o que eu estou falando. E quem cozinha também sabe, até melhor do que quem vê o programa.
às vezes, um participante é eliminado ou é classificado para uma outra etapa do programa, ou até vence o programa por conta do tempo, por causa do tempo de preparo daquele alimento. O tempo do preparo faz toda a diferença. Se tirar cedo demais ou se tirar tarde demais, tem que ser no ponto exato. E o nosso bolo está no forno. O deserto é isso, não é só o tempo de preparo da sua vida para você estar pronto, mas o outro lado também tem que estar pronto. As circunstâncias também devem estar prontas. Existe uma série de fatores. Então, Deus está lá com o timezinho dele, ele sabe quando ele vai tirar o bolo. Mas nós mesmos não sabemos, nós pensamos até que sabemos, mas a gente não sabe. O tempo é o tempo dele. É o tempo determinado pela sua vontade, pelo seu propósito. É interessante o número 40, que até os Salmos, que serve para nós como um exemplo de paciência e perseverança e de esperar no Senhor, é o Salmos de número 40. Então 40 está presente até nisso. Esperei confiadamente ou com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós devemos aprender a esperar. Quando nós nos precipitamos, subimos a árvore, tiramos a manga verde, né? E tem gente que tira a manga verde, enrola no jornal. Antigamente se fazia muito isso, né? E coloca a manga no forno para ela ficar madura mais rápido. Aí a manga sai de verde para podre. Não amadureceu, ela não cumpriu o propósito, o tempo de maturação dela. Por isso que a gente não pode ficar sacudindo o galho para poder a manga cair. Por isso que a gente não pode subir e arrancar a manga do pé verde. Deixa o tempo dela. Quando ela estiver amarelinha, o que acontece quando ela está madura? Ela mesma vai cair. Se for o momento, quando chegar o tempo, o marido mesmo vai procurar, a esposa mesma vai procurar. Não precisa você sacudir a árvore, não precisa você subir na árvore para poder arrancar. É no tempo de Deus, é no tempo correto. O 40, ele mostra um antes e um depois. Antes do 40, antes da aprovação, antes do propósito e depois. É um divisor de águas na Bíblia. Toda vez que tem o número 40, toda vez mostra um recomeço, mostra um divisor de águas, mostra uma nova etapa, um novo concerto, uma nova aliança. Às vezes demora. E nessa demora muitos desanimam, muitos se afobam, né? Quando Moisés demorou no Monte Horebe, o pessoal pensou que Moisés não ia voltar mais. E aí mandaram Arão, pediram que o irmão de Moisés, Arão, fizesse um bezerro de ouro. Ou seja, passaram a adorar, substituíram um projeto. Né? Pegaram e fizeram um bezerro de ouro. Substituíram aquilo que Deus tinha para eles, por causa do tempo de espera. Quantos estão substituindo aquilo que Deus tem separado e tem preparado para a vida deles? Por causa da demora. Mas aí depois quando Moisés desceu, estava lá. O problema já tinha sido criado. Porque Deus, ele cumpre a sua palavra e a sua promessa. Se ele prometeu, ele vai fazer. E quando ele fizer, onde você vai estar? Aonde eu estarei? Qual vai ser a nossa posição? Esses dias eu falei do ponto de ônibus, né? No vídeo. Quando o ônibus estiver voltando, trazendo seu marido, a sua esposa, será que você vai estar no ponto esperando por ele, por ela? A Bíblia é carregada de simbolismos e o 40 não é diferente. Ele mostra um tempo de transição, de provações sim, de propósitos sim, de santificação, de isolamento, mas de transição. Foram 40 dias e 40 noites que Moisés esteve ali no monte. É uma provação de dia, provação de noite, angústia de dia, angústia de noite, mas consolo de dia, consolo de noite, fortalecimento de Deus de dia e também de noite. Deus tem cuidado das nossas vidas. Aproveite essa viagem. A gente já está no deserto mesmo, então vamos sentar na janela e ficar olhando a paisagem e receber uma bênção do Senhor. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.